Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldanho, Jovens Pensadores. E hoje eu tenho uma dupla satisfação, uma dupla honra de trazer duas amigas maravilhosas que são bastante ativas, né, no direito, né, que é a nossa área, né, são advogadas, são atuantes e fazem parte da Comissão de Direito da Moda da OAB. As duas já estiveram aqui. A Juliana Casimiro é a presidente da Comissão da Moda na OAB Santos. Ela já esteve aqui falando de moda e do trabalho dela. E a Bia Rubim esteve aqui também para falar de um trabalho que ela fez com uma médica, muito amiga dela também, e que ela apresentou no último congresso de Direito Internacional da Saúde da Unisanta. Não esse agora desse ano, mas o do ano retrasado, porque o ano passado foi à distância por causa da pandemia. Então vou passar para elas e elas vão falar um pouquinho, porque agora a Bia é membro dessa comissão e também tem uma atuação em direito da moda, e nós vemos a moda sempre como o quê? Como um consumo de um bem que a gente gosta de usar. Mas a moda é muito mais que isso. A moda é uma das indústrias mais poluidoras do planeta. E esse trabalho é justamente isso. Como consumir moda sem destruir o planeta. É com vocês, minhas queridas. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Bia. Muito bom estar com vocês. A Bia importada veio de São Paulo especialmente para gravar aqui na Baixada Santista, em Santos, para o nosso programa. Obrigada especial, Bia. Então, eu que agradeço. Eu estou muito honrada de estar aqui com pessoas tão ilustres, a minha querida amiga Rosilma, presidindo o nosso encontro, a Juliana, minha amiga também, colega, e que eu tenho aprendido muito por ela ser presidente da Comissão de Direito da Moda de Santos. É um aprendizado constante, uma evolução, e principalmente nessa temática que a gente veio conversar aqui, que é a moda e sustentabilidade. E só, já vou passar a palavra nesse gancho que você falou da moda ser uma das indústrias mais poluentes do mundo. É incrível. E na United Nations Conference de Trade and Development, a Confederação das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento, no estudo de 2021, foi comprovado que a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. E aí, presidente, é isso mesmo? Boa tarde a todos. Rosilma, obrigada pelo convite, estar aqui de novo é uma alegria. Agora como presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Santos. O passe está mais caro, hein? O passe... Da outra vez você era membro, não era? Membro, isso. Exato, agora subiu o status. Não é? Eu acho sempre importante a gente colocar primeiro isso, né? A gente desmistificar o que é o direito da moda. As pessoas pensam, o que é direito da moda? Como se vestir, como usar a roupa. Na verdade, seria o look do fórum, por exemplo. E na verdade não. É todo o olhar, né, jurídico para a indústria da moda. A indústria da moda que ela é tão impactante na nossa vida. Eu não diria nem só no meio ambiente, mas na nossa vida, porque a gente se veste todos os dias, a gente precisa de roupas todos os dias, né? O homem na idade das cavernas descobriu que precisaria se proteger seu corpo das intempéries do tempo, né? Então ele precisa, desde então a gente usa a moda, né? E aí a moda pode vir como uma questão de fator de expressão cultural, uma questão de forma de comunicação não verbal. Então a moda tem várias nuances. A moda é uma forma de linguagem, né? É uma linguagem. É como se você se coloca no mundo, né? Exatamente. Você diz primeiro quem você é pelo que você aparenta. E depois você vai colocar a sua opinião através da linguagem. Então a moda tem tudo isso. E a questão do meio ambiente, quando eu vim aqui, eu lembro que a gente falou da moda, mas antes da pandemia. Então Sim. Veja o que a gente tem de conversa para hoje, porque a pandemia colocou luz em muitos problemas, né, no nosso mundo. Não só em relação à doença em si mesmo, mas as questões atinentes ao nosso meio ambiente. Quanto a gente precisa de um meio ambiente saudável para viver. E aí que a Bia falou traz muita importância, porque a gente sabe que o meio ambiente saudável é fundamental. E a moda, ela impacta no meio ambiente.
E aí a gente tem que lembrar que a gente também tem papel decisivo nisso, né? Aquele consumo consciente. Eu posso ter o fator de mudança no mundo. Eu posso fazer uma marca modificar o comportamento dela através do meu consumo. Então são todos objetos de estudo e de trabalho do direito da moda. A moda está atrelado muito a esse conceito de mudança, porque ela reflete a nossa sociedade que está em constante mudança, em constante evolução. Então a moda muda, tanto no vestuário, nos calçados, como ela muda na nossa mentalidade também. Né? O que era moda há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que era o consumir cada vez mais, eu estar sempre com uma roupa nova, não repetir roupa. Hoje em dia isso está assim politicamente incorreto, porque a moda hoje em dia é saber jogar com o que a gente tem, cuidar, porque isso é um cuidado com a natureza, conosco, e saber assim sim, colocar um acessório, tudo para não precisar ter essa descartabilidade de vestuário, como a gente tem visto nos últimos anos, que isso tende a diminuir, pelo menos fazendo essa consciência, tomando conscientização. Nós vemos até exemplo da própria realeza na Inglaterra repetindo roupa, né? Os jornalistas põem a Kate Middleton, né? Que é muito bonita e procura seguir mais ou menos as linhas da princesa Diana. Olha, tá repetindo roupa, quer dizer, então se a princesa tá repetindo roupa, então, né? Há de pensar sobre isso, né? Exatamente. Nós, plebeias. Então é importante isso aí. Eu queria perguntar para vocês, em relação à pandemia, que a Juliana colocou muito bem, nós ficamos praticamente 2020 todos trancados dentro de casa, 2021 começamos a sair, mas houve, de certa forma, no meu entendimento, não sei se vocês concordam, uma vivência de que, para que tanta roupa? Não é? Acho que todos nós pensamos sobre isso. A gente olhava pro armário e falava, mas por que eu tenho tanto? Pra que tanto? Né? Sapato, então, meu Deus do céu. Eu acho que todo mundo passou por essa vivência, teve essa vivência. E mais, né? E você ameaçado de morte, né? Porque quando não tinha vacina, eu mesmo fui não saí o ano todo de casa porque eu tinha muito medo de me contaminar antes da vacina. E, na verdade, eu perdi pessoas próximas, muita gente, primos próximos, né, médicos. O cara acabou de apresentar a tese de doutorado dele, foi para UTI logo no início, ele foi 27 de fevereiro, se não me engano, que ele apresentou a tese de doutorado dele, um médico famoso em São Paulo, reconhecido, casado com uma priminha minha, e foi para UTI, 75 dias de UTI e morreu. Deixou 3 filhos adolescentes. Então é muito brutal. E antes já tinha perdido um outro primo também, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Ele numa festa, a filha grávida de quase 9 meses, não viu a netinha nascer, né? O pulmão destruído, e aí foram fazer o exame Covid. E a gente ficou assim, começou a ficar assustado porque era bem no início, né? E eu tenho um grupo de amigos do Banco do Brasil, pessoas mais ou menos da mesma faixa etária, 50, 60, 70, né? Tem alguns mais velhos que não estão no grupo, mas morria um toda semana. Foi uma coisa assim brutal, né? Então aí e a roupa? Para que tanta roupa, meu Deus? Se eu quero só sobreviver, é mais ou menos isso? Vocês acham que realmente houve esse impacto? E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês também. Aquela cientista que dá muito entrevista, se não me engano é Margarete Dalcomo, outro dia ela deu uma declaração dizendo: estamos esquecendo da pandemia muito rápido. O que vocês acham de tudo isso? Eu acho que o pensamento do precisamos de tanta roupa, de alguma forma, ele voltou com força total. As pessoas continuam querendo consumir, ainda de uma forma avassaladora, a grande maioria das pessoas. Principalmente porque ficou 2 anos sem consumir. Exatamente. Então vamos consumir de novo? Não, vamos consumir porque voltaram os eventos, as festas, e voltou de uma forma que as pessoas disseram, agora eu quero viver. O que eu deixei para trás, eu quero viver. Então eu quero sair, eu quero gastar, porque não se sabe o dia de amanhã.
mas ao mesmo tempo foi criando, paralelo a isso, uma mentalidade de um consumo mais consciente, com materiais que são menos nocivos ao meio ambiente, e também uma coisa que eu estou conversando com a Juliana, que é essa second hand, as pessoas comprarem coisas que já foram usadas, brechós, tudo assim, não ficar assim, quero consumir, mas posso consumir uma coisa num outro olhar, num outro formato. A Juliana. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que não teve quem não passou pela pandemia sem ter um tipo de sofrimento. Sim. Ainda que você não tenha perdido ninguém, aquele medo chegou na sua casa, né? Sim. Então, acho que todos nós fomos, de uma certa forma, impactados por isso. E não tem como a gente sair diferente disso. Eu posso continuar comprando, mas eu sei o que pode acontecer quando o meio ambiente não está saudável. Então, a ideia de uma moda sustentável não é você paralisar a economia, é você movimentar a economia, mas de uma outra maneira. Por exemplo, com fontes já utilizadas, como a Bia acabou de falar. Essa questão da segunda mão, ela vem tomando força cada vez mais no mercado. Quando você vê as grandes lojas de departamento americanas colocando segunda mão no site deles, você fala, opa, alguma coisa mudou. Sim. Né? E aí, quando também a questão dos jovens, os jovens já têm um outro olhar para as coisas, né? A gente veio de não digo eu, mas teve uma fase pré-revolução industrial, onde se valorizava muito a questão da roupa durável, né? Por muitos se passava de geração para geração. Sim. A gente teve aquele boom da indústria, né? E aí aquele consumo desenfreado. Perfeito. E agora esse consumo ele vai se adaptando numa questão de já utilizar o que já está produzido no mundo, você melhorar a tua cadeia de produção. Uma coisa interessante para falar aqui é que o Brasil ele é o único país do Ocidente que produz toda a cadeia de produção de uma roupa, né, por completo. Nós temos, até porque a dimensão do nosso país, nós temos desde a plantação do algodão até a efetiva produção né, com as fábricas, tecelagens, fiação, enfim. Então nós temos essa indústria têxtil muito forte no país. Então é importante para a economia. É a segunda indústria. Nós vamos fazer um rápido intervalo. A Juliana vai continuar depois no segundo bloco, porque é muito importante. Nós estamos num período aí de baixa inflação, mas estamos com a economia andando muito devagar, se recuperando muito devagar. E isso que ela falou, que nós produzimos a cadeia todinha, é importante justamente para que possa se investir nisso. Voltamos daqui a pouco. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
voltamos. E agora, Juliana, como é que é? A economia, ela é muito impactada pela moda. Você disse que nós, o Brasil, trabalhamos em toda a cadeia produtiva. Como é que é isso? Isso aí é importante para a recuperação do Brasil? É muito, muito importante. É uma indústria muito atuante, né, na nosso mercado financeiro. Eu estava falando que a indústria da moda no Brasil, ela só fica atrás de bebidas e alimentos se considerados juntos. Então, se você separar os dois, a moda não vai para frente, fica em primeiro lugar. Então, assim, é uma indústria que impacta muito o mercado, impacta o meio ambiente, impacta a nossa vida. Então, a gente não tem como ficar alheio, né? A proteção jurídica não pode ficar alheia a essa indústria. E é uma indústria também que emprega muito mulheres, né? Então, veja a importância disso para a nossa sociedade. E como é que o direito protege quem trabalha com a moda, o incentivo, que a moda possa ser sustentável e que ela também possa dar retorno financeiro, sem ser predadora, né, com sustentabilidade? Quais são os caminhos do direito para que possa haver proteção? Aliás, você vê, eu acho que é a primeira vez, já no outro mandato, já foi a primeira vez, né, que houve a Comissão da Moda, quando você era membro, e agora você é presidente, que é outro mandato de outro presidente. Então é recente, né, a criação dessa comissão. E eu sei que vocês têm feito palestras pelo Brasil todo, participado de congressos. Então eu queria saber como é que o direito protege e como é que está sendo a receptividade do direito orientando, protegendo, inclusive compliance, né? Que é importante, né? Muito. Que é o trabalho na prevenção, né? Prevenção de trabalho análogo a escravo, Isso. que a moda muitas das vezes se utiliza disso. A proteção, a principal proteção é em relação à capacidade criativa. A moda lida com criação o tempo inteiro. Então, tem a parte do direito que é atrelada à proteção da propriedade intelectual. Então, tudo que é relativo à criação. A questão de marcas, a questão de direito autoral, a questão do que for novo vai ser protegido através de patentes. Então, isso tem uma parte, é um ramo. E tem a questão da moda sustentável, que é atrelada ao meio ambiente, que você vai agregar valor àquela tua empresa. Então é importante isso perante para você ter valor e perante o consumidor. Sim, porque eu sei muitos consumidores passam listas para outros para boicotarem certos produtos, porque, por exemplo, na indústria de cosmético, que não deixa de ser um ramo da moda. Sim, vertente da moda. O cosmético. Muita gente não usa mais produtos feitos com sacrifício animal, né? Testagem em animal. E eu sempre falo, quando as pessoas começam a fazer oba-oba de bandeira isso, bandeira daquilo, eu digo, o consumidor é uma bandeira em si. Ele tem o poder. Se ele resolver não comprar mais, as empresas mudam. Então não adianta tentar convencer. Simplesmente pare de comprar, porque nós temos o poder, nós como consumidores temos o poder. Não precisa o Estado, por exemplo, tomar frente. Claro, se ele aprovar, sancionar leis nesse sentido que você acabou de explicar, Juliana, ótimo. Mas independentemente disso, se o consumidor for inerte, se ele for omisso e continuar comprando, por exemplo, isso aí faço até um meia-culpa, né? Porque você vai, por exemplo, você vê, aliás, tem até uma denúncia recente sobre essa loja Shein, que é uma é um aplicativo, não é aplicativo, é uma loja, que por sinal online, abriu recentemente uma loja temporária que deu até morte lá dentro, se mataram lá porque era muito barato. Quando a gente vê uma roupa muito barata, né? Então, por exemplo, lojas que a gente consome, conhecidas e reconhecidas, roupas bonitas, tem material feito na China. E a gente sabe que a China tem trabalho escravo, né? As pessoas trabalham pelo prato de comida. Muitas até vêm para cá e tem a mesma situação. Então, acho que se a gente souber disso,
né? Não ficar à mercê disso, não ficar omisso, não ficar à mercê. Não compra mais. Mas eu sei, por exemplo, que uma grande indústria brasileira, isso aconteceu também com a indústria de sapatos aqui no Brasil. A indústria foi toda desmontada por causa disso, né? Porque a China é um grande parceiro do Brasil e nós substituímos, que eu digo as empresas, né? Então, às vezes você nem se toca, você compra, quando vai ver, tá lá escrito China. E eu me lembro que eu gostava muito dos guarda-chuvas de uma empresa brasileira que quebrou por causa dos guarda-chuvas chineses. Eu acho assim, concorrência tudo bem, mas concorrência desleal, né? Às custas de um escravo, né? Então acho que isso aí, eu acho que é uma responsabilidade que o consumidor tem que ter, né? Esse é um fenômeno que a gente fala dentro da direito da moda, que é o fast fashion, né? Aquele consumo de moda muito rápido, acelerado, tá? E a gente já ouviu falar até do ultra fast fashion, que é ainda mais desenfreado ainda. Em contraposição a isso, a gente coloca o slow fashion, que é a moda consciente. Você perpetuar as suas roupas, fazer upcycling, né, que é você dar uma roupagem diferente ao mesmo produto, agregando valor a ele. Então, tudo isso é estudo de direito da moda. E aí tem um impacto, né, na sociedade. A sociedade, ela, muitas vezes, ela primeiro dita a regra, para depois o direito vir se adequar. Sim. Né, a norma jurídica. E é isso que eu falo, a comissão ela tem essa importância. Queria até agradecer ao nosso presidente, Dr. Rafael Meirelles, porque a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Não só da questão da moda consciente, mas também como valorização da moda afro. A gente fez um evento no cinema com o filme A Mulher Rei, que foi um espetáculo. São ethical brands, não são? Exato, que teve um desfile, né, da moda afro. Foi assim, uma celebração, foi muito bonito. A gente teve também uma reunião sobre a questão dos índices de transparência das empresas, do Fashion Revolution, em março. Então, cada mês a gente traz uma temática de estudo para a comissão e de atuação também, porque é uma possibilidade para o advogado trabalhar com isso. Não, e você tocou num ponto importante que pouca gente se atém. Nós que somos do direito sabemos disso. O direito, ele sempre vem atrás das necessidades. As necessidades sempre vêm antes. Daí a importância da postura do consumidor, porque ele é que dá o sim para a empresa. Quando a empresa monta aquela parafernália toda de marketing, de produto, e contrata pessoas a baixo salário para lançar algum produto, quem vai dar o sim, o aceite, é o consumidor. É o termômetro, né? É o termômetro da marca, é o consumidor. Que o consumidor pesquise um pouco, né? Já que nós estamos mais participativos na política, o que é importante, devemos ser participativos em tudo, porque a lei, muitas vezes, ela vem para consertar o estrago, mas o consumidor, ele pode agir na prevenção. Agora está em moda a gestão ESG, né? E por que isso? Por causa do mercado internacional, que exige isso, né? Eu me lembro, há um tempo atrás, saiu uma matéria que os jovens que trabalhavam no campo do Silício, Vale do Silício, nos Estados Unidos, são peritos em tecnologia de ponta, e eles são disputados a tapa, porque são muito especializados, então eles são disputados por aquelas empresas muitíssimo, né, cobrindo salários e tudo. Só que eles fazem reuniões mensais das exigências que eles têm para permanecer na empresa, que é gestão sustentável, é gestão responsável em relação ao meio ambiente. Então veja, aí não é o consumidor, mas é o trabalhador, o colaborador que está exigindo uma mudança de postura da empresa, senão ele vai para outra. Então veja como nós podemos mudar. Com certeza. Podemos mudar. E estamos na era da informação.
Exatamente. Não é mais aquela, que a gente não tem mais aquela desculpa, eu não sabia, eu não vi. Basta ignorar, não tem como, basta porque tem você muita entrar transparência, né? Tem muita visibilidade. E ver no site, você consegue ver o índice de transparência dela, como ela tem a atuação dela no mercado, até mesmo na etiqueta da roupa. Quando você entra numa loja de departamento grande, brasileira, por exemplo, você vê lá algodão reciclado, algodão sustentável, você vê a caixa de reciclagem, retorne seu produto aqui com a gente. Isso é um avanço. Coleta reversa, né? Porque tudo que você vende, você é obrigado a coletar. Sim. Então, isso é um avanço, e um avanço do consumidor. O consumidor, de uma certa forma, fez a loja tomar essa posição. Porque a loja quer que o consumidor chegue nela e se sinta bem ao consumir o produto dela. Exato. E prefira aquela loja do que outra que não tem essa preocupação. Então, a própria concorrência, né? Por isso que eu digo, o capital é ruim? Não, desde que ele seja bem utilizado. Então, ele quer vender mais, ele quer que a economia cresça, e aliás, quanto mais a economia cresce, mais a pobreza se dissipa, e não ao contrário, a gente sabe disso. E aí vem a escolher quem está dentro da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É um conceito muito amplo, não é só em relação a meio ambiente, nem a nada. Por exemplo, você na sua casa, né? Todo mundo come, todo mundo janta, joga os pratos e vai embora. Não está praticando a sustentabilidade, porque sustentabilidade é o quê? É você deixar tudo como você encontrou para o outro poder usar, e não tudo destruído. Eu acho que aí a gente começa a virar gente, né? É bem por aí. É uma mudança de comportamento, é uma mudança, né? De paradigma, né? Outro olhar, exatamente. Chego num lugar, como eu saí, eu vou deixar, como eu olhei. E isso vale para tudo. Um piquenique que você faz na beira do rio, né? Alguma coisa que você usa, né? Onde é que você vai descartar isso aí? Máscaras, descarta onde? Né? Então é isso aí. Minhas amigas queridas, Feliz Natal para vocês. Obrigada para nós, um ano maravilhoso. Hoje, dia 24, estamos no ar com esses dois presentes de Deus, que são essas meninas maravilhosas, tão bonitas por dentro como são por fora. Que o espírito de Natal ajude a reflexão, porque o Natal é uma reflexão, né? Não é que uma a gente festa. Possa dar bons exemplos. Que seja a gente refletir, que a gente. Nós estamos numa época de consumo, né? O Natal também representa um pouco isso, né? De presente, de trocar presente, que isso seja feito de uma maneira consciente, né? Uma maneira humana, uma maneira bem que a gente resgate mesmo a questão do nosso espírito humano. Muito obrigada pela presença. Obrigada, nossa. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, nesse dia de Natal, e que você tenha recebido bastante presentes, e cuidado na hora de utilizá-los. Use com sabedoria e ideia de sustentabilidade. Até o próximo sábado, se Deus quiser. 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos sempre tudo no YouTube, no canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até lá!